Onde estão os outros? A mensagem de hoje traz inicialmente uma pergunta e também uma afirmação. A pergunta num primeiro momento, parece não ter nada a ver com a gente. Afinal, onde estão os outros? Mas a afirmação pode ter tudo a ver com você. Tudo a ver comigo. Porque fala de quando Deus espera, tem expectativas de algo sobre nós. Nessa campanha de jejum e oração que estamos fazendo nesses 21 dias, estudando o livro de Daniel e os 4 jovens na Babilônia, logo do início já me ocorreu essa pergunta. Veja o texto comigo, por favor. Daniel, no capítulo 1, versos do 3 ao 6, que diz: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Olha o que diz o verso 6. Entre esses jovens levados de Judá, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dentre eles estavam estes 4. Bom, a partir de agora, Babilônia se tornará o palco das mais extraordinárias histórias de fé, de fidelidade e de amor a Deus. Todas as demais gerações vão conhecer e vão se inspirar na história desses 4 moços: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Essas histórias se tornariam assim as favoritas das crianças em todo o mundo. E surgiria um livro da Bíblia com o nome de um desses moços, o Daniel. Esse moço Daniel terá revelações do céu até para depois que acabar o mundo. Mas lendo o versículo 6, então me ocorreu uma pergunta, e a pergunta é esta: onde estão os outros? Enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego decidiram não se contaminar com os manjares da Babilônia, enquanto esses 4 jovens decidiram serem fiéis a Deus, onde estão os outros? Talvez esse teria sido o dia em que eles se apartaram. Eles eram amigos, eram muitos, vários. Eles eram companheiros de infância. Eles foram levados juntos para a Babilônia. Mas nesse dia,
em que as mesas da Babilônia foram preparadas com os manjares da Babilônia, neste dia, eles se apartaram. E eu tenho estudado o livro de Daniel o tempo todo com essa pergunta reverberando na minha mente, e toda hora eu estou me perguntando: onde estão os outros? Onde estão os outros? Eles se desviaram. Os outros, você quer saber dos outros? Eles chegaram na Babilônia e eles negaram a fé. Os outros se revoltaram contra Deus. Quando aquela reunião com os 4 jovens, decidindo pela fidelidade, e falaram: não, nós não vamos participar dessa mesa. Onde estão os outros? Já tinham se apartado. Tem uma história da minha juventude que ela é inesquecível para mim, ela é marcante para mim, e eu já contei ela N vezes. Estava iniciando a juventude e eu tinha um grande amigo de fé, meu amigo Lúcio. Uma noite de sábado, que era um tempo de carnaval na cidade, lá em Ariquemes, terminou o culto e a gente decidiu dar uma volta no centro da cidade. E logo nos ocorreu o pensamento: puxa, hoje está difícil porque é carnaval, imagina como vai estar o centro da cidade. Então nós tomamos a decisão de que nós levaríamos a nossa Bíblia na mão e íamos passar pelo centro da cidade com a nossa Bíblia na mão. Me lembro como se fosse hoje. Eu era um jovem bem novinho. E as pessoas riam da gente, moços e moças. Eles estavam embriagados no carnaval e a gente passando pela avenida de Bíblia na mão. Ali estávamos nós dois, com uma alegria tão grande por estarmos honrando a Deus naquela Babilônia ali. Mas alguns anos mais tarde, eu recebi a notícia de que aquele meu amigo Lúcio, ele havia morrido de cirrose hepática de tanto beber cachaça. Eu confesso que às vezes eu fico pensando nos meus amigos da adolescência, da juventude, alguns deles que cantaram comigo no grupo de jovens na igreja. Por vezes eu fico pensando e me perguntando: onde estão os outros? Porque os filhos de Deus estão em todo o tempo sendo postos à prova por todo o mundo. Lucas 17, do 12 ao 17, tem um acontecimento muito significativo que parece repetir-se todos os dias. Fala da cura dos 10 leprosos. E o texto diz: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram uma certa distância e clamaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Agora veja bem, enquanto eles iam, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. E Jesus perguntou, veja bem, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Sabe o que fica muito claro nesse texto para nós? É que tem momentos que Deus está esperando algo de nós. Tem situações, tem fases na vida da gente e que há uma expectativa. Deus está esperando alguma coisa de nós.
Jesus abençoou os 10. Jesus sabia que os 10 seriam curados. Jesus curou os 10. Jesus esperava os 10 voltarem. Me parece que Jesus, sabendo da cura deles, ficou até ali parado, sentado na beira da estrada, sabe? Vou esperar um pouco aqui, porque daqui a pouquinho eles vão perceber que todos foram curados. Eles vão ver isso. E quando eles perceberem que todos estão curados, então todos voltarão. Daqui a pouquinho vão voltar os 10, saltando, pulando de alegria, para agradecer. E de repente, ele está esperando, e tem uma surpresa. Porque não voltaram os 10. Voltou apenas um. E aí, surge uma pergunta, reverbera a pergunta dessa noite: onde estão os outros? Onde estão os outros que foram abençoados? Onde estão os outros, aqueles que agora há pouco, estavam gritando e clamando e pedindo misericórdia? Onde foram? Onde eles estão agora? Todos os que foram curados, que deveriam estar voltando com seus dons e com seus talentos para servirem a Deus, onde é que eles estão? Sabe qual é a pergunta da noite? Onde estão os outros? Porque tem tantas circunstâncias nessa vida em que Deus espera, eu estou falando de esperar. Você já esperou alguma coisa? Você já parou para esperar algo? Então, eu estou falando de momentos nessa vida em que Deus para e espera. Ele está esperando algo de nós. Juízes capítulo 6 inicia o relato de um período significativo na história de Israel. Eles estavam sendo miseravelmente oprimidos pelos midianitas. Era mais ou menos assim: o inimigo deixava que eles trabalhassem o ano todo, de sol a sol. Eles trabalhavam muito, mas todas as vezes que eles colhiam, os inimigos vinham e roubavam tudo o que eles tinham produzido. Diz a Bíblia que os inimigos levavam as colheitas, levavam o gado. O inimigo não deixava nem o sustento para eles. Dá para você imaginar isso? Sonhar, trabalhar, e no final não sobrou nem para comer. Mas chega uma hora em que Deus decidiu libertar este povo. Isso aqui é muito importante. Chegou uma hora, isso pode ter tudo a ver com você agora. Chega uma hora em que Deus decidiu libertar esse povo. Gideão foi o escolhido de Deus para liderar essa batalha. E ele estava naqueles campos de batalha com 32 mil homens. E esses 32 mil homens iriam lutar contra 135 mil soldados. 32 mil contra 135 mil. E Deus diz assim: vamos fazer uma prova bem simples. E a prova é essa: chega para o seu exército, os 32 mil, e diga assim: quem for medroso, quem for covarde, vai para casa, pode voltar. Bom, eu estou com os homens valentes de Israel. Talvez Gideão pensasse: não, mas claro, aqui não vai ter covarde. Não, aqui são homens machos. Aqui ninguém, não tem medroso, aqui não tem. E aí que ele se enganou. Porque dos 32 mil, 22 mil homens eram medrosos e covardes.
Agora, sobraram dos 32, 10.000 homens. E vem a pergunta: cadê os 22? Onde estão os outros? Eles se afastaram, eles foram embora. Onde estão os outros? Eles são covardes. Onde estão os outros? Eles contavam vantagem no acampamento, eles contavam histórias lá no acampamento, mas eles não vão para a batalha. Agora são 10.000 contra 135.000. E Deus diz assim: eu quero fazer mais um teste com eles agora. Pega eles, leva eles para beberem água, e eu vou avaliar, eu quero observar como é que esses homens bebem água. E sabe, eu fiquei assim pensativo com isso, porque Deus prova a gente, eu e você, Deus prova a gente nas coisas mais simples dessa vida. Deus prova a gente até no nosso jeito de beber água. Às vezes você nem imagina que está sendo provado por Deus. Tem tanta coisa no seu dia a dia que você não está considerando, você está achando que não é nada, mas é Deus provando a gente. E nessa prova de beber água, dos 10.000, 9.700 voltaram para casa. Quer saber quantos restaram? 300 homens. Onde estão os 31.300 homens? Onde estão os outros? Onde está quase todo mundo? Eles foram para casa. E desta vez nós não vamos poder contar com eles. Como pastor, eu confesso que não sei quantas vezes nessa vida eu já fiz essa pergunta: onde estão os outros? Cadê eles? Onde estão aqueles que no ato do batismo prometeram serem fiéis até a morte? Quem de nós algum dia já não teve numa vigília, numa reunião de oração, numa escola bíblica dominical, num mutirão, e já não fez essa pergunta: onde estão os outros? Jesus está sentado na beira da estrada esperando os 10, e de repente vem só um. E ele pergunta: onde estão os outros? Veja bem, um dia Elias visita Eliseu no campo. Deus tinha uma obra para fazer na vida e através da vida de Eliseu, mas Eliseu estava cultivando, lavrando a terra no campo. Elias visita ele no campo, pega o seu manto ministerial e passa sobre Eliseu. E neste exato momento Eliseu entendeu o que estava acontecendo, entendeu o seu chamado. Eliseu fala assim: olha, espera aqui, eu vou lá despedir do meu pai, eu vou lá beijar a minha mãe, eu vou voltar e eu vou te seguir. Elias falou para ele: vai e volta, porque eu vou te esperar, porque você já sabe o que foi que aconteceu com você. Eliseu foi, voltou, e teve uma das histórias de ministério mais encantadoras, extraordinárias da Bíblia. Mas eu volto a perguntar: onde estão os outros que foram e não voltaram? Onde estão os outros tantos
que receberam um manto ministerial, mas que engavetaram o manto? Onde estão os outros que um dia receberam uma visita de Deus numa faculdade, numa vigília, num quarto, num leito de hospital, num presídio, numa empresa, seja lá onde for, na faculdade, receberam uma visita de Deus, Deus falou aos seus corações, receberam o dom de Deus, mas nunca desenvolveram o chamado. Tem tanta gente com um manto engavetado, tem tanta gente com um dom enterrado, tem tanta gente com um chamado do céu, mas que não voltou. Diante de tantos acontecimentos, começa a fazer sentido algo que Jesus falou. E Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dá para entender? Até agora eu falei de situações possivelmente reversíveis, mas eu queria ir para a reta final considerando algumas outras situações que são irreversíveis. Por exemplo, em Mateus 25 fala de uma noite em que 10 virgens estão de prontidão esperando o noivo. E essa parábola fala da volta de Jesus. Mas uns minutos depois da meia-noite, estão apenas 5 virgens juntas com o noivo, porque ele havia voltado à meia-noite. Eram 10 que esperavam, agora tem 5 com o noivo. E surge a pergunta: onde estão as outras? Onde estão as outras? Quer saber? Elas se apagaram durante a noite. Acabou o azeite, a luz se apagou. E você quer saber quando é que elas teriam uma outra oportunidade dessas? Nunca mais. A Bíblia fala de 2 pessoas dormindo juntas, possivelmente um casal, e diz que um vai ser levado e o outro vai ser deixado. A Bíblia fala de 2 pessoas trabalhando juntas. Talvez aqui estejam aqueles companheiros, amigos de trabalho. Um será levado e o outro vai ser deixado. E aí vem a pergunta: onde estão os outros? Onde estão os outros? Talvez sejam os outros que nunca levaram Deus a sério. Estou falando dos outros que nunca entregaram a vida a Jesus, conviveram com um crente, visitaram igreja, sabe muita coisa da Bíblia, está cheio de música gospel no celular, é amigo de crente, é amigo de pastor e tudo mais, mas nunca entregou de verdade a vida a Jesus. Nunca amou a Deus de verdade. Sabe por que eu falei tanto acerca dos outros nesta noite? Porque algumas vezes nessa vida, eu e você, já nos sentimos entre os outros. Talvez esse distanciamento, talvez essa pandemia tenha colocado você entre os outros.
Talvez as tentações dessa Babilônia tenha arrancado você da mesa do Senhor, da sua roda de amigos de oração, e tenha colocado você entre os outros. E hoje você está me ouvindo, eu sei, o seu coração está ardendo, o seu coração está quebrantado, porque você já sabe o que Deus te fez um dia, mas você hoje se sente entre os covardes. Você se sente assim. Você se sente entre aqueles que se apagaram e agora já não são mais vistos. Entre os que dormem com cristãos, porque seu esposo é um cristão, sua esposa é uma mulher de Deus, mas você não tem certeza da sua salvação. Você não tem. Você já viu seu esposo orar tantas vezes? Você falou, ora por mim. Você vê sua esposa saindo para a igreja no final de semana, você vê ela com a Bíblia aberta, você vê ela orando, e você diz, lembra de orar por mim. Quando a coisa aperta, você dá um jeito de fazer um contato com um crente e dizer, ora por mim, mas você se sente entre os outros. Talvez você trabalha junto com os filhos de Deus. As pessoas oram antes de começar o expediente de trabalho. Talvez você tenha um amigo que seja cheio de fé, que você admira a fé dele, você admira a dedicação dele ao Senhor, mas você morre de pavor do fim. Você estremece de medo da morte, porque você sabe que está entre os outros. Você pode ser alguém que está entre os que foram ungidos, mas que não estão cumprindo o chamado. Você está entre eles. Sabe por quê? Porque um dia Deus te deu uma unção, e eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de posição, eu estou falando de chamado. Um dia Deus te deu uma unção, Deus te deu um dom, Deus colocou um manto espiritual sobre você, e você deixou que tanta coisa te fizessem engavetar seu manto, e está tentando fazer por aí um bico existencial. Você talvez se sinta entre os que foram abençoados, muito abençoados. Deus te respondeu, você clamou, Ele te ouviu, mas você não voltou. Não voltou para agradecer. Mas você nessa noite está ouvindo essa palavra e você está dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. O seu coração está quebrantado e você está dizendo, me restaura, Senhor, me restaura, porque eu ainda posso me levantar e cumprir o meu chamado, eu ainda posso correr para o altar, eu ainda posso me arrepender, eu ainda posso receber azeite, eu ainda posso acender a minha lamparina outra vez, eu ainda posso me preparar para a volta de Jesus, eu ainda posso desenvolver os dons e talentos que Deus me deu, eu posso vir para a presença do Senhor de novo. Então, faça a sua oração, porque Deus nessa noite visitou você e te disse que tem horas, tem situações em que Ele fica esperando algo de nós. Talvez Ele parou na beira do caminho, sentou lá e
disse assim: eu quero ver que dia que ela vai voltar, que dia que ele vai voltar, porque eu já o abençoei, eu já fiz o milagre que ela tanto clamou, eu respondi ela no dia da angústia, no dia do desespero dele, eu não o desamparei, e agora ele está esperando onde você está. Eu vou te convidar a fechar seus olhos e orar comigo. E hoje pode ser a noite da sua volta, pode ser a noite da sua reconciliação, do seu arrependimento, de você abrir sua gaveta e retirar o manto ministerial que Deus te deu e dizer: a partir de hoje eu vou cumprir o chamado que Deus me fez. Pai, eu te louvo por cada pessoa que atentamente recebeu esta palavra. Eu sei, estou falando com tantas pessoas que receberam milagres. Eu estou falando com pessoas nessa noite, Pai, que um dia receberam uma visita do Senhor, e naquela visita o Senhor deu um chamado. Naquela visita o Senhor derramou um dom especial sobre essa pessoa. Naquela visita o Senhor fez uma promessa, e o Senhor está esperando essa pessoa, e o tempo está passando. Eu sei, Pai, que eu estou falando com pessoas que foram para ambientes de muita tentação, de muita provação, mas elas não foram para lá para te envergonhar, não foram para lá para te desonrar, elas foram para lá para ser uma luz no meio das trevas. O Senhor permitiu que elas chegassem naqueles lugares, Senhor, para que ali elas honrassem o teu santo nome. Mas lá elas se afastaram, lá elas se apagaram. Mas nessa noite a voz do Senhor está visitando esses lugares perversos, malignos, poluídos da Babilônia, da nossa Babilônia. O Senhor está visitando moços e moças, homens que se perderam, mulheres que se perderam, e o Senhor está dizendo: volta, volta porque você é meu, volta porque eu te chamei, volta porque eu tenho o teu nome, volta porque um dia eu respondi a sua oração, volta porque eu te dei um dom, eu te fiz um chamado. Essas pessoas, ó Pai, que estão agora vivendo como covardes, como medrosas, essas pessoas que abandonaram o campo de batalha e voltaram para casa com vergonha, oh, que ouçam novamente o chamado do Senhor, que vistam suas roupas de batalha, tomem as suas armaduras e se levantem outra vez, porque ainda dá tempo para virar o jogo, ainda dá tempo para viver uma nova fase, ainda dá tempo para ser restaurado, ainda dá tempo para recomeçar. E eu abençoo cada homem, cada mulher, jovem, adolescente, cada um dos que ouvem a tua voz e que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu estou voltando, Senhor, eu vou voltar para o meu lugar, para a minha mesa santa, eu vou voltar para o meu chamado, eu vou voltar para agradecer, eu vou voltar para o campo de batalha, eu vou voltar para a mesa do Senhor, eu vou voltar, porque no dia em que a trombeta tocar, eu estarei com o Senhor para sempre. E assim, eu abençoo o teu povo, ó Deus. Abençoo a decisão séria, santa de cada um. Eu abençoo no nome de Jesus a família do teu povo. Que essa semana seja de bênção, de milagres e do teu cuidado. Tua boa mão seja sobre todos, ninguém seja desamparado. Tua misericórdia seja como um rio correndo pelos lares dos teus filhos, levando esperança e alegria, e que a tua presença não seja desprezada em nenhuma dessas casas. Assim eu oro com todos e por todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente. Tenha uma semana extraordinária.